nós temos como pilar também nessa casa missões. E missões se faz de 3 formas. Diga comigo: indo, contribuindo e orando. Eu posso fazer missões contribuindo, posso fazer missões orando, intercedendo, clamando pelas nações. O que você vê nessa casa não é uma decoração. O que você vê nessa casa é uma igreja que está envolvida com a obra missionária. Não só com a obra missionária até os confins da terra, mas com a obra missionária também na sua Jerusalém. Nós temos projetos sociais aqui nessa casa. Nós temos alcançado pessoas, vidas, famílias que chegam aqui diariamente. E nós podemos lançar uma palavra de destino, uma palavra de amor, uma palavra de salvação, uma palavra de restauração, uma palavra de libertação. Amém ou não? Então nós somos essa igreja, uma igreja missionária, que se envolve sim na causa do órfão, do necessitado e da viúva. E nós queremos avançar mais. Nós queremos não somente ser uma igreja que preza ou de alguma forma tem a resolução das necessidades em si, mas nós queremos ser uma igreja de destino também. Uma igreja que dê destino às pessoas, que dê dignidade às pessoas também, para a honra e glória do Senhor. Eu quero poder falar de um dos grandes missionários que passou por essa terra. E a missão dele foi entregue há séculos atrás, há milênios atrás. Jesus, o eterno missionário, quando ele se reúne com o próprio Deus, eterno e soberano Senhor, e havia já no mundo um desalinhamento, sabe, uma conturbação caótica de pecado. Precisaria vir um Salvador que pudesse unir nós novamente ao Deus eterno, nos religar novamente ao Deus que nos criou. E essa missão foi dada a um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. 1 João 3,16 foi aonde a gente pode compreender da missão que foi dada a esse homem. É um texto conhecido por muitos. Dessa forma, conhecemos o que... Não, João 3,16. Não é a primeira carta. É o Evangelho. Isso. 3,16. Porquanto Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele se coloca, quando ele veio ao mundo, como um Salvador. Ele se coloca sendo o caminho, ele se coloca sendo a verdade, ele se coloca sendo a vida para os perdidos. E nós temos esse exemplo maior de Jesus Cristo, um homem que passou por essa terra, um homem que veio por uma missão, um homem que veio trazer o Evangelho, veio trazer as boas novas às pessoas que estavam perdidas. Jesus foi menino, foi criança, foi um jovem, foi adolescente, mas ele chegou na fase adulta e aos 30 anos Jesus, ele exerce seu ministério efetivamente. Mesmo quando Jesus veio ao mundo com uma obra missionária de regenerar, de salvar toda a humanidade, João, também no Evangelho, no capítulo 1, a partir do versículo 10, diz assim que o Senhor veio para os seus, e os seus não o recebeu. Esse versículo indica que Jesus, sendo a própria criação de Deus, veio ao mundo, e que Ele mesmo criou, especificamente ao povo judeu, que foi o povo onde Ele foi enviado, especificamente como nação, eles não receberam Jesus. E quando eu leio o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo de 1 ao 10, eu não vou ler para não tomar tempo, eu percebo também que não só o povo judeu, mas muitos de nós, quem sabe, têm negado a fé. Muitos de nós têm rejeitado esse Jesus que veio ao mundo
como um dos melhores missionários que já passou por essa terra. Alguém que recebeu uma missão da parte de Deus. Alguém que, mesmo tendo a morte de cruz, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, ele foi até o fim. Porque a obra missionária, a obra que nós carregamos da parte de Deus, daquilo que Jesus carregou, daquilo que Paulo carregou, daquilo que os apóstolos e os discípulos carregaram, foi algo que a gente precisa aprender com eles e de alguma forma não pararmos um tempo. Porque algumas pessoas dependem de nós também. Nós que entendemos primeiro. Agora essas pessoas precisam ouvir o Evangelho. Que Evangelho é esse? Que Jesus é esse? Que Salvador é esse que morreu no nosso lugar? E eu preciso compreender que o próprio Jesus, que veio para os seus, mas os seus não recebeu, que veio para muitos de nós, e quem sabe hoje também, os que sabem quem é Deus, sabem quem é Jesus, não estão recebendo também. Mas ele não parou por causa das acusações, ele não parou por causa de homens. Mateus capítulo 12, versículo 24, narra uma história em que Jesus foi chamado de Beelzebu, por muitos. Quem sabe tem muitos de nós aqui que qualquer palavra que é lançada, a gente para no meio do caminho. Quem sabe de muitos de nós aqui que carregamos algo da parte de Deus, algo que Deus já nos entregou lá atrás, estão paralisados, porque muitas pessoas olharam para você, e muitas pessoas falaram mal de você, ou da sua questão espiritual, ou quem sabe, daquilo que você fazia na igreja, e você se magoou. Mas o próprio Cristo, recebendo a missão que ele tinha, ele não deixou nada apagar o fogo que ele tinha para oferecer para outras pessoas. A salvação que ele tinha para oferecer para outras pessoas. A libertação que ele tinha para oferecer para outras pessoas. Os milagres e a cura que Jesus tinha para oferecer para outras pessoas. Nada parou em Jesus. Ele esperou o tempo certo. Ele esperou o momento certo. Ele sabia o propósito. Ele tinha uma missão. E eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Que as acusações não podem te paralisar se você tem um chamado. E quem sabe o seu chamado não é nas nações. Quem sabe o seu chamado é na sua vizinhança. Quem sabe o seu chamado é na sua família. Mas existe um chamado. Diga comigo, existe um chamado. E o chamado é para todos, irmãos. O ide é um imperativo. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Ide pregai o evangelho. É um imperativo, uma missão que nós como cristãos devemos fazer. Que temos que atuar. Que precisamos exercer essa função. Essa responsabilidade. Quando a palavra de Deus diz que o fardo, ele é leve, mas existe um fardo, o fardo que existe é um fardo de responsabilidade. Eu não posso parar. Ainda que o mal chegue, ainda que as acusações cheguem, eu não posso parar. Eu tenho um propósito, amém ou não? E nada vai me parar. Quando se tem um propósito, irmãos, nada vai parar você. Você não pode parar nos processos, se existe propósito. Ei, escute isso. Você não pode parar no propósito, se existe processos. Ou ao contrário, né? Você não pode parar nos processos, se existe... Vira para o teu irmão e diga para ele. Você não pode parar nos processos, se existe propósito. Dá mais um som aqui, filhão, por favor. Você não pode parar. Existe uma missão. Existe algo a fazer. Irmãos, quem entendeu primeiro, vai morrer primeiro. Jesus entendeu o propósito, a missão. E ele teve que morrer primeiro. Dos 12 que ele convidou para trilhar um caminho com ele, de ensinar um caminho a ele,
Eu estava falando com minha esposa, estava vindo hoje do Goiás e eu já tinha uma mensagem pronta, mas Deus foi falando no meu coração, Deus foi falando algumas palavras no meu coração, e eu pude chegar em casa somente colocar aqui aquilo que Deus estava falando no meu coração. Houve um preparo para os discípulos, houve um preparo para os apóstolos. Então nota-se que aquilo que Paulo escreve a Timóteo, que nenhum neófito na fé pode exercer uma liderança na igreja, também é uma realidade na parte de Jesus. Jesus treinou os 12. Jesus esteve com ele. Você pode perceber que não houve nenhum milagre da parte dos 12 quando Jesus estava com eles. Porque a obra missionária, irmãos, ela precisa de um preparo, amém ou não? Eu gosto muito de Lucas 24, 49. Lucas 24, 49 é onde qualquer missionário precisava entender antes de Atos 1, 8. Porque às vezes é tempo de ficarmos, é tempo de buscarmos o fruto do Espírito em nós. É tempo de exercermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas dentro de um caráter cristão. Jesus tinha em sua caminhada, irmãos, ministerial, praticamente ou literalmente todos os dons. Todos os 9 dons que você pode ler em 1 Coríntios capítulo 12, Jesus tinha todos eles. Jesus tinha os 5 ministérios exercidos na vida dele, ministerial, que fala em Efésios capítulo 4. Precisamos nos equipar para levar as boas novas. Porque é nas boas novas de uma obra missional, de uma obra onde você vai levar o evangelho, que precisa haver profecia, que precisa haver palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, amém? É você, de alguma forma, falar daquilo que o Senhor te falou. Não falar simplesmente daquilo que você sente. O próprio Jesus, ele pôde buscar isso da parte do Senhor. Se você vê na narração dos versículos e dos evangelhos, a grande quantidade de oração que Jesus tinha nos montes, aonde ele se encontrava nos montes, e muitas das vezes sozinho também. A gente precisa ter essa saga de procurar, buscar os dons espirituais. Jesus ele foi apóstolo, Jesus ele foi evangelista, Jesus ele foi mestre, Jesus ele foi pastor, Jesus ele foi profeta. Houve um preparo. Houve uma decisão, houve uma escolha. E esse ide, irmãos, é para todos nós. Como missionários, nós precisamos buscar esses dons. Como missionários, nós precisamos buscar essa parte ministerial. Você não vai ter tudo. Mas eu quero dizer, irmãos, que os dons estão disponíveis para a igreja do Senhor, amém? O que nós tivemos aqui na quarta-feira é sairmos para as ruas e poder dar uma palavra de cura, uma palavra de milagre, uma palavra que vai trazer solução para aquela família, para aquela vida. Você pode perceber e notar que a grande maioria da salvação que Jesus trouxe àquelas pessoas havia por intermédio de cura, de milagre, de prodígios. Ei, eu quero dizer para você, Jesus é o mesmo. O evangelho é o mesmo, amém ou não? Ele não mudou. É dar uma ordem no mundo espiritual. É ter essa conexão com o Pai. E saber que aquilo que o Pai fez, Ele disse, e vocês farão obras maiores. Vocês farão obras maiores. O que é que precisamos? Crer. Acreditar que Jesus pode fazer. Quem sabe você não quer passar vergonha na rua. Quem sabe quando sua esposa estiver enferma, ou seu marido estiver enfermo, fala assim, vem cá, eu vou orar por você. Ei, doença, vai embora agora no nome de Jesus. Quem sabe você pode começar com uma dor de cabeça. Eu te repreendo agora no nome de Jesus. Nós
precisamos colocar em prática os dons ministeriais. Nós precisamos colocar em prática os dons que o Senhor tem disponível à igreja do Senhor. Nem todos os irmãos vão até os confins da terra. Uns começam em Jerusalém e terminam em Jerusalém. Outros começam em Jerusalém e vai até os confins da terra. Quem sabe tem pessoas aqui que já foi até Judéia e Samaria. E quem sabe você fisicamente não vai aos confins da terra. Mas se você contribui, se você ora, se você intercede, você também está indo até os confins da terra. Eu participo disso. Ser um missionário, ir até os confins da terra, pregar o evangelho a quem sabe na janela 1040, nos países fechados, onde não se pode pregar o evangelho. Não é uma situação confortável, igreja. Não é confortável para muitos. Mas se existe propósito, eu obedeço. E como, então, pastor, como nós vamos buscar essa dependência em Deus? Lucas 24, 49, como eu já falei. Põe para nós. E aí eu aprendo dele, que é manso e humilde de coração. Eu aprendo das práticas do fruto do Espírito nele e em mim. Eis que enviou sobre vós a promessa de Deus Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Quantos querem ser revestidos de poder aqui, irmão? Irmão, se você buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não tem como dar errado, igreja. Não tem como você dar uma ordem no mundo espiritual e dar errado, segundo a vontade do Pai. É buscar dele. Senhor, mas eu não tenho propósito, pastor, eu não vejo que eu tenho um propósito, a minha vida está sem propósito. Busque dele. E mesmo às vezes que quem sabe a sua vida começou a dar certo, Deus é bom nisso, cara. Abraão, separa agora a sua família, vou te levar a uma terra desconhecida. Abraão deixa parente, deixa família, deixa um monte de coisa. E eu vou te mostrar uma terra, Abraão. Irmãos, escute isso, quem tem promessa, não fica tirando na sorte. Para onde que vai? Não. Quando os pastores de Abraão e Ló tiveram um problema, Abraão, como tio de Ló, falou assim, ó, filho, chega um momento que a gente vai ter que separar. E eu deixo a escolha para você. Quem sabe Ló olhou assim aquela terra mais bonita, né? Mas irmão, escute isso, quem tem a promessa de Deus, qualquer lugar que você for, se torna um ambiente favorável de Deus. Porque onde colocar a planta dos seus pés, vai prosperar. Seja em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Eu estava vendo por esses dias, irmãos, olhando tudo que está acontecendo na nossa nação. Isso é a ira de Deus contra a nação. Eu estava conversando com um pastor, estava numa live, eu falei com o pastor Jonatas, falei sobre isso. Sabe que o personagem que me vem, pastor Josiel, do Alexandre de Moraes, Faraó. E Deus muitas vezes endurece o coração daquele homem, porque ele está irado.
Porque Ele busca o arrependimento da igreja. Nós estávamos aqui na quinta-feira, clamando pela nação. Eu pude ver o gemido da Tássia aqui. Sabe aquele gemido inexprimível do Espírito Santo? Era nitidamente, quem estava aqui? Eu pude perceber aquele gemido. Às vezes, irmãos, Deus está te chamando para ser missionário na sua terra, na sua cidade, para te levar aos confins da terra. Às vezes o Senhor está te chamando para um particular, para tirar tudo aquilo que você está carregando. Ei, irmão, quando Eliseu foi querer algo da parte de Elias, ele queimou as carroças. Ei, tem muita gente aqui que precisa queimar a carroça. Tem muita gente aqui que está precisando deixar muita coisa no altar. Tem uma canção do Diante do Trono, se não me engano, né? Que fala assim: irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. Ou da parte o quê? O teu chamado na alegria. Irmãos, eu não quero. O pastor Clodoaldo esteve no nosso retiro e ele falou uma palavra que é uma das frases que a gente mais mente, mas eu não quero que a gente faça dessa palavra uma verdade. Mas eu quero que você reflita naquilo que você canta. Quando nós cantamos aqui, ó, que o dinheiro nosso é dele. Tudo que eu tenho é teu. O meu dinheiro é teu. A minha vida é tua. Os meus sonhos, os seus projetos são teus. Então que seja uma verdade, irmãos. Porque quando Jesus chegou no Getsemane, horas antes de ser capturado, a alma dele estava angustiada. Quem sabe na NVT ou na NVI, né? Senhor, não tem como passar esse cálice aí. Não tem não. Tem outro jeito não. Será que a gente está no Brasil? Tem um jeitinho brasileiro? Não. Mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Quantos querem viver o propósito aqui, irmão? Vira para o teu irmão e fala assim: cuidado, que tem processo no meio do propósito. Mas se Cristo estiver no barco, irmão, pode vir tempestade, pode vir o que vier, Jesus está no barco. E tem muita coisa que você precisa amadurecer. Porque se você não amadurecer, você não vai poder ensinar. Buscamos essa dependência total no Senhor. Quando nós entramos para esse lugar de Lucas 24:49, nós somos revestidos de todo o poder que emana do céu. Aí então, Atos 1:8 vira uma verdade na nossa vida. Porque agora eu posso testemunhar daquilo que eu participei. Amém ou não amém? Porque eu vou me achegar a Ele, Ele se achegará a mim, assim diz o Senhor. E agora eu não me torno mais dono da minha vida. Agora a minha vida é dele. Eu faço tudo por Ele. Sabe? E mesmo quando vêm os privilégios, os elogios, toda a glória é dele. Todo louvor é dele, toda a honra é dele. Às vezes a gente tinha uma preocupação muito grande aqui, né? Né, pastor Marquinhos? Uma equipe muito boa de adoração nessa casa. E às vezes a nossa preocupação era assim: cuidado para que a gente não possa adorar a nossa adoração. Porque às vezes as pessoas são tão boas que às vezes elas estão adorando a adoração delas. Quando nós entendemos, irmãos, que tudo é para Ele, mas precisam passar por um crivo de ser tocado por Ele. Toda dependência
estará nele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: façam tudo para a glória de Deus. E eu não estou pregando somente para o missionário do campo, eu estou pregando para o missionário aqui da cidade, do missionário lá na loja de automóvel, Nayara e Jadson, está aí? Cadê eles? Ali, ó. Lá do carro forte, lá da vigilância. Amém ou não amém? Fazendo do seu lugar um campo missionário. Não perdendo o profissionalismo, mas se tiver oportunidade, eu vou falar desse Jesus. Eu vou falar desse Senhor. Irmão, escute isso, o mundo está perdido. O mundo está perdido. Estamos literalmente na mão de Faraó. E como se vence Faraó? E como se luta contra Faraó? Precisamos pensar sobre isso. Quem sabe nós estamos ouvindo rumores de guerra. E às vezes a guerra contra o Brasil não é uma guerra de bomba, como é no Iraque, mas guerras políticas, que vai afetar o povo. Quem sabe que é uma praga lançada sobre o povo. Tudo o que fizeres, faça para a glória de Deus. Seja o melhor empresário para a glória de Deus. Seja o melhor cabeleireiro para a glória de Deus. Seja o melhor militar para a glória de Deus. O melhor bombeiro, o melhor PM, o civil. Seja o melhor para a glória de Deus. Quando estão recebendo a paz do Senhor? Amém. Tudo façais para a glória de Deus. Na obra missionária tem que haver morte do nosso eu. Não existe mais o seu eu. Existe na sua vida o eu sou. Para você viver a obra missionária, para você levar esse evangelho, precisa haver morte. Quanto que você ainda está vivo? Se você está muito vivo, você precisa morrer para Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, fala sobre essa morte. Fala sobre o fim do livre-arbítrio. Diga assim, o fim do livre-arbítrio está em Gálatas 2, 20. Já não vivo mais eu. Agora Cristo vive em mim. Não vivo mais eu. Agora quem vive em mim é Cristo. E é para Ele que eu vivo. Amém? E é para Ele que eu vivo. O que nós iniciamos em João 3,16. A obra missionária de Jesus, que veio a esse mundo com a missão de resgatar o povo, de salvar o povo. Nós carregamos um legado da parte do Senhor. E esse legado, irmãos, é um legado que eu e você precisamos levar até o fim. Até Jesus voltar. Ou até o seu arrebatamento individual. Você foi chamado, irmão, para uma grande obra, amém ou não? Escute isso, você foi chamado para uma grande e maravilhosa obra. Não, você não entendeu. Você é um privilegiado, irmão. Vira para o teu irmão e fala assim, você é um privilegiado. Você foi chamado para uma grande obra. Para uma grande comissão. Sabe aqueles 12 que Jesus separou? Sabe aqueles 12 que houve uma separação da parte de Deus? E depois o próprio Jesus o enviou. Agora vão, de 2 em 2.
Entre nas casas, nos lares, nos becos, nas vielas. Pregue o evangelho, pregue o amor. Você percebe, irmãos, que Jesus não era religioso. Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele não veio para abonar a lei. Mas em tudo aquilo que Jesus fazia e que era paradigmas, e ia num lugar onde ele não podia passar, ele passava. Na salvação do samaritana, aonde os samaritanos judeus não se davam, ele ia. Ele quebrava as regras. Mas ele dava uma palavra de cura. Ele levava uma palavra de libertação. Tem muitas pessoas achando que Deus, que o próprio Jesus, ele veio ao mundo para trazer uma vida, entre aspas, de libertinagem. Não, ele nos libertou, amém? O Espírito Santo nos convenceu, amém? Do pecado, da justiça e do grande juízo. Ele não veio para abolir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. E se nós somos imitadores de Cristo, irmãos, a lei só é pesada para quem é injusto. Para quem é justo, não, irmão. Amém ou não? Eu saio daqui para uma viagem, quem sabe, de 1.500 quilômetros. Deus o livre, irmão. E aí, eu saio com o meu IPVA em dias, eu saio com a minha carteira de habilitação em dias. Para que eu vou ter medo da lei? Você está entendendo, irmão? A lei é necessária. A lei é necessária porque normaliza condutas, organiza. Tem pessoas, irmãos, que querem viver sem limites. Ei, escute isso. Todos nós temos limites. Dentro de casa, fora de casa. Ei, você marido, faz o que quer? Ei, você mulher, faz o que quer? Temos limites, irmãos. Isso é importante. As leis são importantes. As leis estão aí para serem cumpridas. Jesus veio, Jesus caminhou, Jesus andou, Jesus pregou, Jesus falou, Jesus salvou. Entendemos que João 3,16 fala da mensagem da cruz, fala do seu discipulado, fala do legado, fala do amor de Jesus para com as pessoas. Nós agora somos a continuidade desse legado, amém? Você agora é a continuidade desse legado. Ei, escute isso. Você agora é continuidade desse legado. A responsabilidade que estava sobre os ombros dos apóstolos, dos profetas, daquela geração, hoje está sobre os nossos ombros. Finalizamos essa mensagem com 1 João 3,16. João 3,16 foi o envio do Mestre. Ele veio ao mundo. Ele morreu por nós. E a palavra de Deus diz: todo aquele que crê, esse será salvo. Mas 1 João, a primeira carta que João escreve, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz: nisso nós conhecemos o amor. Se Jesus deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Você sabia que o africano é nosso irmão? Amém ou não? Você sabia que o japonês é nosso irmão? O indiano é nosso irmão? Pastor, mas eu não tenho um propósito. Ei, irmão, escute isso. Ele, Jesus, é o propósito maior de toda a existência. Ele quer dar descanso a você, da sua alma. Porque tem muito serviço a fazer, amém?
O que Ele vai dar descanso, pastor Samuel, é na sua alma. Sabe? É para você chegar na sua alma e falar como Davi falou: aquieta-te dentro de mim, a minha alma. Ou quem sabe o meu desejo era fazer outra coisa. O meu desejo era estar em outro lugar. Mas irmão, morto não tem querer, amém ou não? Morto não tem vontade. Quantos mortos nós temos aqui? E vivos para Jesus. Então se o mestre mandou, eu vou, pastor João. Se ele me direcionar, eu vou. Eu não questiono. Sabe, igual Moisés, irmão? A intimidade de Moisés era tão grande que Deus falou assim: ó Moisés, eu vou enviar um anjo para ir contigo. Ó, Senhor, não vou com anjo não. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo um pé daqui. Quantos querem ter essa intimidade, irmão? Se o Senhor não for comigo, quero anjo não. Eu quero o Senhor perto de mim. A gente precisa compreender que essa missão, irmãos, não é para uma equipe somente. Sabe? A gente precisa entender que a intercessão não é para uma equipe somente. A intercessão é para todos. A obra missionária é para todos. O amor ao próximo é para todos. Então quem sabe o desafio que você tem nessa semana é de falar de Jesus para alguém. É de poder compartilhar do amor de Jesus para alguém. Quem sabe você está cheio demais. Você precisa esvaziar na vida de outra pessoa. Jesus, irmãos, Ele não parou na sua saga missionária. Você pode perceber e notar, e isso não estou falando para que a pessoa em si tome isso como posse, sabe? Mas Jesus, Ele andou em becos, em vielas. Ele andou, sabe, sentou com prostitutas, com ladrões, com leprosos. Jesus não perdeu muito tempo com crente não, irmão. Entende isso? Parece que tem uma obra, irmão, assim, diabólica, para que a igreja não rompe. O pastor é um berçário gospel, sabe? Que a gente tem que ficar apagando fogo. É um problema que está ali, outro problema que está aqui. E a igreja querendo... É um espírito que ronda. Por isso, irmãos, que você está numa igreja responsável, amém ou não? Você está em uma igreja onde você vai ser cobrado mediante a igreja que você estiver. Você sabia disso? Porque não é mais inocência para mim saber que o povo da Somália tem que ser alcançado, que o povo dos ribeirinhos tem que ser alcançado, que os países fechados precisam ser alcançados. E eu sei, irmãos, que literalmente nem todos vão ao lugar. Mas você precisa amar missões. Amém. Você precisa amar os povos não alcançados. Você precisa amar o seu vizinho, irmão. Você precisa ser diferente, irmão. Você precisa ser diferente no seu bom dia no elevador. Você precisa ser diferente no seu bom dia no caixa do mercado. Ou você é daqueles que você entra e sai e ninguém te vê. E quem sabe amanhã você pode voltar, ou depois de uma semana você pode voltar, quem sabe nesse caixa, quem sabe nesse Uber, e você souber da notícia que essa pessoa se foi, sem conhecer Jesus. Mas como vão conhecer se não há quem pregue? Quantos querem pregar desse evangelho aqui, irmão?
tipo assim, ó, isso para mim, não. A pessoa que Jesus colocar no meu caminho, ela vai ter que ouvir falar do Evangelho. Mesmo que seja um muçulmano. Porque aqui você está na terra brasileira. Aqui você pode falar. Lá eu não te indico muito não. Né, pastor Rich? Lá o negócio pega. Mas aqui não. A terra é nossa. Tipo assim, ou tu se converte, ou se converte. Sobre 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala sobre a imitação do Mestre Jesus, e que isso precisa ecoar até os dias de hoje, eu preciso também imitar a Jesus no meu comportamento missionário. Se eu não me engano, Paulo escreve aos Coríntios. E esse dia é um dia que já chegou nas nossas vidas. Que às vezes você não vai usar palavras. Você vai ser uma carta viva perante os homens. As pessoas vão ler você, irmão. Você precisa levar um fogo do altar, amém, irmão? Sabe, um lugar onde que você chegue, as pessoas possam sentir a presença do Senhor. Cara, eu não sei o que está acontecendo, mas quando você entrou aqui, algo mudou. Eu não sei quem é você, mas você carrega algo da parte do Senhor. Esses, os que não conhecem, e aqueles que conhecem, o ventre pula. Porque nós carregamos o mesmo propósito. E ninguém é maior que ninguém, irmão. Quem batizava era João Batista. Amém ou não? Mas ele disse, só vai chegar um maior do que eu. Vai chegar um maior do que eu. E quando chegar, meus discípulos, aqui ó, vocês podem seguir ele. Vocês estão entendendo, irmão? Porque você não faz discípulo para você, irmão. Você não faz crente para você. Existe um bom pastor nessa casa, e o bom pastor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Sabe? Para que haja uma conexão no mundo espiritual. Daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer realizar. Mas quantos de nós estamos sendo parceiros de Deus? Sabe, a gente sair daqui e sermos o crente da segunda-feira, irmão. É fazer algo diferente daquilo que eu presenciei no domingo, daquilo que eu senti no domingo, daquilo que eu me alimentei no domingo. Eu preciso ser o crente da segunda-feira. Eu preciso ser o crente da semana. É tipo assim, ó, com o desejo de ganhar alma, sabe? Com a vontade de ganhar alma. Quantos pescadores nós temos aqui? Fora o Giovanni. Tem alguém que pesca aqui? O Giovanni falou que tu não pesca nada. Ele falou aqui, ó. Quando as pessoas vão pescar, nós homens, nós não queremos pegar peixe? Não é uma alegria quando a gente vê, nem que seja uma piabinha, irmão. Não é? Esse desejo precisa ser desejo para que você possa ser um pescador de almas, de homens. Sabe, eu vou sair para essa missão da segunda-feira às 18 horas, da sexta-feira. Não, pastor, só um dia não está sendo bom não. Nós vamos colocar 2 dias na semana. Nós queremos ganhar a samambaia para Jesus. Eu estava lembrando de uma pessoa, até ia perguntar para a Rosinha depois da mesa. Tem muitas pessoas que têm se convertido aqui e voltado para Jesus. Mas eu não tenho olhado mais elas por aqui. A gente entra numa vida cotidiana, irmão, tão acelerada, que o meu próximo, eu não sinto mais falta dele. Sabe? Isso é porque não chegou o anticristo ainda. Sabe o que é que diz em Apocalipse? Que
alguns eleitos serão enganados. Jesus, ele veio salvar a humanidade. O objetivo dele foi alcançado, amém ou não? Você é o milagre de Jesus. Vira o teu irmão e diga para ele: você é o milagre de Jesus. Você é a conquista da cruz de Jesus. Fala para ele: valeu a pena. Valeu a pena. Você é a conquista de Jesus. Você é o sucesso de Jesus. Sabe que muito me alegra, irmãos? É uma família restaurada, uma família posicionada aos pés de Jesus. Eu fico imaginando Jesus, irmão. Qual a alegria de Jesus. Eu estava conversando com a irmã. Eu falei: quem é teleio de verdade tem que carregar a sua cruz, negar a Jesus todos os dias. Efésios capítulo 5. E morrer pela sua esposa. Negar a si mesmo. Eu falei negar Jesus? Vocês estão ligados então, hein? Aleluia. Não negue Jesus, irmão. Negar a si mesmo, as suas vontades, sabe? Os seus desejos, as suas paixões. Se empenhe na obra missionária, irmão. Lucas 24:49. Sobre as orações que está tendo nesse lugar. É um lugar onde nós vamos buscar da parte de Deus, sabe? Um revestimento. Para que possamos sair e levar o ID, e levar o Evangelho, e levar cura, irmão, e ser ousado. Jesus era ousado, irmão. Os seus discípulos aprenderam a ser ousados como Jesus foi. Sabe? O que dizer de Pedro, irmão? Ei, eu não tenho nem R$1 para te dar. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Está faltando no nosso meio, pastor Leandro, ousadia. Quem sabe nessa noite Deus possa derramar um espírito de ousadia sobre nós. Sabe? Porque quando o Senhor fala que os estímulos não herdarão o reino dos céus, não é você vir aqui e não querer pegar o microfone, irmão. Não é sobre isso que Ele está falando. É sobre as oportunidades que você tem de pregar o Evangelho. Quem sabe no Uber, quem sabe em algum lugar. E você poder falar do amor de Jesus. E poder, quem sabe, você defender a pessoa de Jesus. Você não vai entrar em nenhum debate religioso. Não. O meu Jesus não, irmão. Ele não. A igreja que eu participo não. Ah, mas todo pastor não. O meu pastor não. O meu irmão não. Sempre quando eu ouço esse discurso, falei: irmão, não é novidade para ninguém. A Bíblia já narra 4 personagens. Todas as pessoas que você vê falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal disso, falando mal daquilo, fala assim: irmão, isso não é surpresa. A Bíblia fala sobre 4 personagens: o lobo devorador, o falso profeta, o mercenário, e tem um personagem que é o bom pastor, amém? Fala assim: eu estou em um lugar onde o bom pastor reina. Lá não existe mercenário não, existe missionário. Nós precisamos nos comprometer, amém ou não? Se comprometa com a obra de Deus. A obra não é sua. Por isso, irmão, escute isso, ó. A obra não é sua. Por isso que, não sendo sua, Ele vai te capacitar. Porque não é sua, é dele. Então, sendo dele, Ele te capacita. Tipo assim, ó: Senhor, sabe? Falamos de Faraó, não falamos? Sabe qual foi um dos homens que
lutou contra Faraó foi um cara. Irmão, Deus é louco, mano. Quem lutou com Faraó foi um cara que não sabia falar, mano. Ele se tornou, naquela época, um dos maiores libertadores de Israel. Não tem a ver com a sua eloquência. Não tem a ver com o conhecimento que você tem, sabe, de estudo. Não tem, irmão. É com a sua entrega. Sabe? É com a sua devoção a Ele. É com a sua intimidade. Mas eu sei, irmãos, que daqui, dessa noite também, assim como Moisés, podem sair alguns libertadores. Amém. Deus quer levantar você como um libertador dessa nação. Fique sobre seus pés nesse momento, no nome de Jesus.